Se você se identificou com esse assunto, fica comigo até o fim, porque o que vamos falar aqui pode desmontar a forma como você enxerga a si mesmo e as suas relações. Você chama isso de liberdade, mas não percebe que ainda vive dentro da cela que você mesmo decorou. A maioria das pessoas não está presa a correntes externas. Está enredada nas próprias histórias mal contadas, nos traumas nunca nomeados, nas ideias herdadas que nunca ousou questionar. Elas seguem uma rotina que detestam, mantêm relações que as adoecem, carregam dores que já poderiam ter sido deixadas para trás e ainda assim se dizem livres. Mas deixa eu te perguntar, você se sente mesmo livre? Ou apenas se acostumou ao conforto previsível das suas amarras internas? O problema é que a prisão psicológica raramente tem grades. Ela tem justificativas. Ela tem lógica, coerência emocional e até um certo consolo. Ela vem camuflada de maturidade, de realismo, de senso prático. Vem disfarçada de responsabilidade, quando, na verdade, é só medo. Medo de mexer em feridas que você passou a vida inteira ignorando. Medo de rever tudo o que acreditou ser verdade sobre você. Medo de mudar e perder até mesmo aquilo que já te machuca. E o mais cruel disso tudo é que, mesmo depois de anos de sofrimento, muita gente ainda prefere essa cela porque ela oferece algo que o desconhecido não oferece: a ilusão de controle. Sim, você pode falar de cura, pode repetir mantras, pode até colecionar livros de autoconhecimento. Mas enquanto não tiver coragem de encarar as crenças que te mantêm pequeno, as sombras que você finge que não existem, e o auto-engano que você chama de minha forma de lidar com as coisas, não vai haver libertação alguma. Você não está esperando a cura. Está adiando o confronto. E talvez essa seja sua prisão mais segura: acreditar que ainda não é o momento certo para abrir a porta. A ideia de liberdade exerce um fascínio quase hipnótico sobre o ser humano. Desde as primeiras civilizações, passando pelas revoluções políticas, movimentos culturais e discursos contemporâneos de autonomia emocional, o grito por liberdade sempre foi um motor poderoso. Mas o que exatamente as pessoas querem dizer quando falam sobre isso? Se formos sinceros, a maioria não está em busca de liberdade, está em busca de permissão. Permissão para continuar evitando o incômodo. Permissão para manter vícios emocionais intactos. Permissão para não mudar o que ainda oferece algum tipo de recompensa psíquica, por mais tóxica que ela seja. A confusão começa aí. Confundimos liberdade com ausência de desconforto. E confundimos cura com alívio. Só que não existe cura sem desconstrução, e não existe liberdade sem perda. Para conquistar qualquer forma real de liberdade interna, é preciso estar disposto a abrir mão das versões de si mesmo que foram construídas para sobreviver, mas que já não servem mais para viver. Isso significa entrar em contato com as crenças que nos moldaram, questionar os valores que internalizamos sem filtro, enfrentar a sombra que nos habita e admitir que boa parte da nossa identidade foi uma resposta à dor, não uma escolha consciente. Crenças limitantes não são só pensamentos negativos. Elas são estruturas psíquicas enraizadas em experiências emocionais profundas, muitas vezes traumáticas, que criam um senso de identidade baseado em medo, inadequação e autopreservação disfuncional. Eu não sou bom o suficiente. Relacionamentos sempre acabam em dor. Não posso confiar em ninguém. Frases como essas não aparecem do nada. Elas emergem de vivências marcantes, geralmente precoces, e passam a atuar como filtros inconscientes que distorcem a forma como vemos o mundo e a nós mesmos. Mas o que acontece quando essas crenças são colocadas em xeque? Muitas vezes, caos. A mente resiste. O corpo responde com ansiedade. A personalidade tenta se defender com racionalizações. Porque há algo de profundamente ameaçador em deixar de acreditar naquilo que por anos deu sentido à sua dor. As crenças limitantes funcionam como andaimes psíquicos, frágeis, mas necessários quando ainda não se tem uma estrutura sólida. Retirá-las sem substituí-las por algo mais verdadeiro pode gerar colapsos, mas não retirá-las é viver eternamente limitado pelo passado. E aqui entra o papel da sombra. Carl Jung definiu a sombra como tudo aquilo que o ego recusa, reprime ou ignora. Não se trata apenas de traços negativos como raiva,
inveja ou arrogância. A sombra inclui também potenciais não vividos, talentos soterrados, desejos não autorizados. Quando não confrontamos essa parte de nós, ela não desaparece, ela se infiltra em nossos relacionamentos, escolhas, sintomas e padrões. A sombra ignorada é um dos principais obstáculos à verdadeira liberdade, porque enquanto você não olha para ela, age como se fosse livre, mas está sendo movido por forças que nem sabe que existem. Imagine alguém que se considera extremamente independente. Viajou sozinho, construiu uma carreira solo, mora longe da família, mas se recusa a se comprometer emocionalmente com qualquer pessoa. Acha que está sendo livre, quando na verdade está apenas evitando o risco de reviver a dor de abandono. Esse tipo de liberdade é uma armadura, não uma escolha. É o auto-engano disfarçado de autossuficiência. E o auto-engano é talvez a prisão mais sofisticada de todas. Ao contrário da mentira, que exige consciência, o auto-engano é inconsciente. É quando você cria narrativas tão bem estruturadas que nem percebe que está evitando verdades cruciais. Você se convence de que está tudo bem, quando está anestesiado. Acha que superou, quando só empurrou para o inconsciente. Acredita que mudou, quando só criou um novo personagem para sustentar a mesma dor de formas diferentes. O auto-engano não é burrice. É inteligência emocional mal direcionada. É a mente tentando te proteger daquilo que acredita que você não conseguiria suportar e, ironicamente, é isso que te impede de crescer. Porque enquanto você se protege da dor, também se afasta da verdade. E toda cura começa com uma verdade. Mas ninguém é curado por aquilo que não está disposto a encarar. Por isso, o caminho da cura real não é um passeio iluminado rumo à leveza e à paz. É um mergulho nos porões da alma. É reabrir caixas fechadas há décadas. É questionar tudo aquilo que você chamava de eu. É reconhecer que talvez você não precise apenas se curar, mas se refazer. E isso dói. Dói perceber que muita coisa que você chamou de amor era apenas medo de ficar só. Dói entender que sua força era, na verdade, negação. Dói aceitar que sua independência emocional escondia uma profunda incapacidade de confiar. Mas essa dor é diferente. Ela não paralisa, ela liberta. É a dor do nascimento. E assim como um parto, o processo de cura exige dilatação psíquica. Exige atravessar a confusão, o desconforto, o vazio. Exige abrir mão da versão anterior de si mesmo para que algo novo possa surgir não como uma versão idealizada, mas como uma versão mais honesta. E honestidade é o solo onde a liberdade interna começa a crescer. Agora, respira fundo. Se alguma parte disso já começou a te incomodar ou a te fazer lembrar de algo que você vinha evitando, é um bom sinal. Você está começando a sair da cela. Mas antes de prosseguir, deixa eu te perguntar uma coisa. De qual cidade você está assistindo a esse vídeo? Eu estou aqui em Campinas. E você? Vamos nos conhecer melhor nos comentários. Esse também é um espaço de encontros humanos, e às vezes, a cura começa por saber que você não está sozinho nessa caminhada. A liberdade que a maioria deseja é, na verdade, um contrato silencioso com a manutenção do próprio sofrimento. Parece absurdo dizer isso, mas observe com atenção. Quantas vezes você já teve a chance de mudar algo profundo em si mesmo, e hesitou? Quantas vezes percebeu que estava em um ciclo destrutivo, mas ainda assim preferiu o conhecido ao arriscado? O nome disso é familiaridade psíquica, uma das forças mais paralisantes que existem. Familiar é sinônimo de seguro. E o inconsciente humano prefere segurança à verdade. É por isso que o auto-engano se torna uma prisão tão eficaz. Ele oferece segurança emocional. É como uma cela acolchoada. Você está trancado, sim, mas acolhido por crenças que dão sentido à sua dor. E por mais contraditório que pareça, há um consolo quase narcótico nisso. Quando Freud nos apresenta os mecanismos de defesa do ego, ele não está descrevendo apenas formas de evitar o sofrimento. Está revelando a arquitetura interna da mentira que contamos a nós mesmos todos os dias. Racionalização, repressão, negação, projeção, esses não são só conceitos clínicos. São hábitos cotidianos.
São estratégias inconscientes para manter a narrativa intacta. E a narrativa, aqui, é tudo. Porque o ser humano não vive a realidade. Vive a versão que consegue suportar. A exposição e o conflito começam justamente quando essas versões começam a ruir. Quando você percebe que aquela justificativa já não convence nem a si mesmo. Quando o padrão começa a se repetir com tanta frequência que já não dá mais para culpar o acaso. Quando a sombra começa a vazar pelas frestas do comportamento e você se vê fazendo exatamente aquilo que jurou jamais fazer. E então, o chão começa a ceder. Vamos pegar um exemplo simples, mas poderoso: relacionamentos. Quantas pessoas repetem padrões afetivos disfuncionais porque estão presas à crença de que não são dignas de amor verdadeiro? E nem percebem. Acreditam que estão escolhendo conscientemente seus parceiros, quando na verdade estão apenas revivendo inconscientemente traumas de abandono, rejeição ou negligência emocional da infância. Elas dizem que querem amor, mas inconscientemente buscam relações que confirmem a dor que já conhecem. Isso é liberdade. É aí que a psicanálise oferece uma lente brutal, porém libertadora. Você não é livre enquanto não conhecer suas compulsões. Você não escolhe enquanto não reconhecer seus condicionamentos. Nietzsche, em sua filosofia do eterno retorno, provoca algo semelhante. Ele pergunta: se você tivesse que viver esta vida, exatamente como ela é, repetida infinitamente, você a escolheria? Essa pergunta atravessa o ego e atinge o núcleo da prisão psíquica, porque nos obriga a confrontar se nossas escolhas são, de fato, livres ou apenas repetições inertes. A maioria das pessoas não está vivendo. Está respondendo, reagindo, revivendo, repetindo. E o conflito se instala quando essa constatação se torna consciente. Você percebe que aquela carreira que escolheu talvez tenha sido só uma tentativa de provar valor ao pai ausente. Que sua independência não é virtude, mas defesa. Que sua raiva não é justa indignação, é mágoa represada. Que seu silêncio não é maturidade, é medo de rejeição. Que sua autossuficiência é só a forma mais elegante de dizer: não confio em ninguém. E então tudo começa a perder o sentido. O que parecia estruturado vira areia. O que parecia certeza vira dúvida. A identidade começa a esfarelar. Essa é a fase mais dolorosa do processo de cura. É a fase da desidentificação. Você já não sabe mais quem é, mas ainda não sabe quem pode ser. É como ficar no diante do espelho pela primeira vez, sem as roupas simbólicas da persona social. Sem os títulos, os rótulos, os papéis. Só você, e suas feridas, e sua história, e suas escolhas inconscientes. É aqui que muitos desistem, porque esse vazio é insuportável para quem passou a vida tentando parecer forte. Mas é justamente aqui que começa a verdadeira liberdade, no espaço entre o que você foi e o que pode vir a ser. No momento em que a prisão começa a ser vista como prisão e não como lar. Só que há um preço. Libertar-se exige perda. Perder vínculos que sustentavam a mentira. Perder rotinas que reforçavam o personagem. Perder o status de coerente para se tornar alguém em transição. E isso pode custar caro. Amizades, reputações, planos. Mas nada custa mais caro do que viver trancado dentro de uma versão de si mesmo que já expirou. O problema é que, muitas vezes, essa cela foi construída com carinho. Foi nela que você sobreviveu à infância. Foi nela que você encontrou segurança. Foi com essas crenças que você aprendeu a se defender. E agora alguém ou algo está dizendo que você precisa deixá-las ir. Sim, precisa. Porque não é você que está sendo ameaçado, é o seu auto-engano. E o ego não sabe diferenciar uma coisa da outra. Por isso ele resiste. E quanto mais o inconsciente se sente ameaçado, mais ativa os mecanismos de defesa. Você começa a duvidar do processo, a deslegitimar o terapeuta, a minimizar os insights, a racionalizar os desconfortos. Tudo para manter o status quo psíquico intacto. E aqui está uma verdade que poucos têm coragem de dizer: nem todo mundo quer ser livre. Porque a liberdade exige responsabilidade e a responsabilidade exige coragem. Coragem para admitir que você tem participação ativa na sua dor.
Coragem para rever decisões. Coragem para confrontar figuras internas que você idealizou. Coragem para abandonar o papel de vítima. Coragem para abrir mão da zona de conforto emocional mesmo quando ela ainda oferece pequenas doses de prazer. E coragem, nesse nível, é uma forma de maturidade. É a maturidade que entende que não se trata de eliminar a dor, mas de atravessá-la. Que não se trata de apagar o passado, mas de ressignificá-lo. Que não se trata de se livrar das sombras, mas de integrá-las. Que não se trata de superar traumas, mas de aprender a caminhar com eles sem ser definido por eles. E para isso, é preciso olhar para dentro. Não com pressa, não com desespero, mas com lucidez. Olhar para dentro e perguntar: o que em mim ainda está preso a histórias antigas? Quais vozes internas ainda comandam minhas escolhas? Que parte de mim ainda se sente segura dentro da dor que conheço? Essas perguntas não têm respostas rápidas. E nem devem ter. Porque cada uma delas é uma chave e toda chave pressupõe uma porta. E você, está mesmo pronto para abrir a sua? Carl Jung dizia que aquilo que você nega te submete, aquilo que você aceita te transforma. Não é uma frase de efeito. É um diagnóstico existencial. Enquanto a sombra for evitada, ela continuará dirigindo sua vida e você continuará chamando isso de destino. Nietzsche, por sua vez, afirmava que o homem é algo que deve ser superado. Não no sentido de ser descartado, mas de ser refeito. De transcender suas ilusões, seus condicionamentos, suas prisões internas. Para ele, a liberdade não era um direito, era uma conquista. E a cura, uma forma radical de transformação interior. Esses dois pensadores, tão diferentes em estilo, convergem em um ponto vital: não há liberdade sem confronto com a verdade psíquica. E essa verdade, raramente é agradável. O inconsciente não é um depósito de lixo emocional. Ele é um sistema ativo, simbólico, que estrutura nossa forma de existir no mundo. E ele fala. Fala por meio de sonhos, sintomas, lapsos, repetições. Fala por meio do corpo. Fala quando algo não se encaixa, quando há uma angústia persistente, uma inquietação que não se explica. Fala quando o externo já não consegue silenciar o interno. E então, chega o momento em que o sujeito se vê diante de si mesmo. Sem máscaras. Sem distrações. Sem garantias. E percebe que tudo aquilo que chamava de vida talvez tenha sido apenas sobrevivência emocional sofisticada. Neste ponto, começa o verdadeiro trabalho de cura. Mas é aqui também que surgem os mitos perigosos, especialmente o mito da cura como transcendência. A ideia romântica de que curar-se é tornar-se alguém pleno, equilibrado, imperturbável. Um ideal que, ironicamente, aprisiona ainda mais. Porque estabelece um novo padrão de perfeição, agora espiritualizado. E quando você não alcança esse ideal, sente culpa, vergonha, fracasso. Esse é o novo auto-engano. Se eu ainda sofro, é porque não estou curado o suficiente. Mas a cura real, como propõem Jung e Nietzsche, não tem nada a ver com perfeição. Tem a ver com inteireza, com a capacidade de sustentar a própria complexidade, com a disposição de carregar as próprias contradições sem precisar negá-las ou disfarçá-las. Em termos junguianos, isso se chama individuação. A individuação não é se tornar melhor, é se tornar inteiro. É integrar as polaridades psíquicas. É reconhecer que você é luz e sombra, razão e impulso, generosidade e egoísmo. E que só ao reconhecer essas forças contraditórias é possível ter algum grau de liberdade sobre elas. Em termos nietzschianos, isso é o nascimento do espírito livre. O espírito livre não é alguém que faz o que quer. É alguém que já atravessou as próprias fundações. Que já desmontou as moralidades impostas, que já olhou para o abismo e voltou com uma nova ética, construída a partir da própria experiência. Mas para isso, há um preço. Jung chamava de noite escura da alma. Nietzsche, de deserto. Freud, de trabalho de luto. Chame como quiser. O fato é que há uma etapa inevitável nesse processo: a travessia do nada. O nada de sentido, o nada de identidade,
O nada de referências externas. É o momento em que os velhos códigos já não funcionam, e os novos ainda não nasceram. É uma espécie de morte psíquica onde morre o personagem e nasce o sujeito. E essa morte assusta, porque ela exige entrega. E ninguém entrega o próprio ego sem resistência. É por isso que muitos, ao chegarem nesse ponto, voltam, recuam, reeditam a antiga narrativa, se agarram a novos símbolos, reconstroem um personagem mais evoluído, mas igualmente fictício. Tudo para evitar o colapso do eu idealizado. Mas quem segue, quem atravessa, encontra algo diferente do que esperava. Não encontra paz permanente. Não encontra respostas definitivas. Encontra algo muito mais poderoso: enraizamento. O enraizamento não é uma sensação de leveza. É a experiência de estar inteiro. De poder olhar para dentro e dizer: eu sou isso com todas as minhas falhas, minhas forças, meus erros, minhas contradições. E a partir daí, a liberdade deixa de ser uma ideia e se torna um estado de ser. Porque você não precisa mais manter personagens. Não precisa mais agradar expectativas. Não precisa mais se defender de tudo. Você simplesmente habita o próprio centro. E isso é raro. E isso é revolucionário. Mas não espere aplausos. O mundo não sabe o que fazer com pessoas inteiras. Elas incomodam. Elas não se encaixam. Elas desorganizam estruturas. Porque mostram, com sua simples presença, o que os outros ainda evitam ver. Por isso, ser livre tem um custo social. Você vai perder lugares, perder pessoas, perder papéis. Mas vai ganhar algo que nenhum sistema externo pode oferecer: soberania psíquica. E essa soberania é silenciosa. Não grita. Não precisa se impor. Ela simplesmente está. É a quietude de quem já não precisa fugir de si. Agora, deixa eu te pedir uma coisa. Se esse vídeo está te incomodando, é um bom sinal. Curte, compartilha com alguém que precisa escutar isso e vamos juntos mais fundo. A travessia é solitária, mas não precisa ser solitária o tempo todo. Entender-se, de fato, é um risco. Porque ao compreender seus mecanismos, você perde a desculpa. E há uma parte de nós que se alimenta exatamente disso, da desculpa para continuar sendo quem somos, mesmo quando isso já nos faz mal. Quando alguém começa a entrar em contato com sua estrutura psíquica, logo descobre algo inquietante: que muitas decisões que acreditava ter tomado de forma livre foram, na verdade, respostas automáticas a medos antigos, crenças herdadas e feridas não curadas. E isso não é uma acusação, é uma revelação. Vamos olhar para isso com mais clareza. Pense em suas crenças sobre relacionamentos, sobre trabalho, sobre o seu valor pessoal. Quantas dessas ideias realmente foram fruto de uma escolha consciente? E quantas foram absorvidas como verdades absolutas, moldadas por experiências precoces, pela cultura, pela família? É assim que se constrói uma prisão interna, com tijolos de significados mal elaborados. Eu só funciono sob pressão. Homem não chora. Se eu mostrar fraqueza, vou ser abandonado. Preciso agradar para ser aceito. Se eu relaxar, tudo desmorona. Essas frases não são só pensamentos, são pilares. Pilares invisíveis que sustentam padrões de comportamento, escolhas afetivas, rotinas emocionais. E a verdadeira liberdade começa quando você começa a questionar cada um desses pilares. Mas para isso, é preciso primeiro nomeá-los. E aqui entra a importância do autoconhecimento, que não é raso, que não é motivacional, que não se vende em frases prontas. Um autoconhecimento que incomoda, que exige escavação, que exige coragem para reconhecer que boa parte do sofrimento que você sente hoje tem origem em você. Sim, você foi ferido. Sim, você passou por situações difíceis. Mas agora a pergunta muda: o que você tem feito com essas dores? Você as usa como alicerce para justificar sua estagnação? Ou como bússola para reorganizar sua vida de forma mais verdadeira? A partir do momento em que você entende que não pode mudar o que passou, mas pode mudar o que perpetua algo, se reorganiza internamente.
Você deixa de ser refém das circunstâncias e começa a se tornar autor da sua própria narrativa. Mas isso não significa controle absoluto. Significa presença, consciência, capacidade de escolher diferente. E isso exige treino. Treino para perceber quando você está atuando por um script antigo, quando está reagindo com base em medos que já não são mais necessários, quando está se auto-boicotando em nome de uma segurança que já virou prisão. Treino para nomear as emoções, para perceber os gatilhos, para observar os ciclos, para interromper a repetição. Treino para se tornar mais íntimo de si mesmo. E aqui entra uma das tarefas mais complexas do processo de cura: desenvolver o observador interno. Esse é o ponto de mutação. É quando você começa a se ver agindo e já não se identifica automaticamente com a ação. É quando sente raiva, mas já sabe que ela está protegendo algo mais profundo. Quando sente inveja, mas entende que ali há um desejo legítimo abafado. Quando sente medo, mas consegue escutar o que esse medo está tentando preservar. Desenvolver o observador interno é como instalar uma nova instância de consciência dentro de você, uma que não julga, não reage, não se apavora. Apenas observa e, com o tempo, orienta. E o que esse observador vê? Vê o trauma não como condenação, mas como marca. Vê a repetição como pedido de escuta. Vê os sintomas como mensagens. Vê o sofrimento como caminho. Porque, sim, há sofrimento que é caminho. Sofrimento que, ao invés de paralisar, revela. Revela o quanto você se distanciou de si. O quanto sacrificou sua autenticidade para caber em lugares que nunca foram seus. O quanto aprendeu a calar para ser aceito. O quanto moldou sua identidade com base no medo e não na verdade. E quando essa ficha cai, algo muda. Você começa a entender que a verdadeira cura não é voltar a ser quem você era antes da dor. É se tornar quem você não pôde ser por causa dela. E esse entendimento muda tudo, porque desloca o foco da dor para o sentido. Você deixa de perguntar por que isso aconteceu comigo, e começa a perguntar o que ainda estou fazendo com isso. Deixa de buscar culpados e começa a buscar direção. Deixa de querer voltar ao normal e começa a criar um novo normal, mais alinhado com quem você realmente é. E esse alinhamento, essa coerência interna, é o que Jung chamaria de caminho da individuação. E que Nietzsche descreveria como o nascimento do sujeito trágico, aquele que aceita a vida como ela é, com suas dores, seus limites, sua imperfeição, mas ainda assim escolhe dançar sobre o abismo. Essa dança é liberdade, mas não uma liberdade eufórica. É uma liberdade silenciosa, serena, que nasce do entendimento de que você não precisa mais fugir de si, que pode se permitir ser inteiro, sem precisar ser perfeito, que pode se permitir sentir tudo e ainda assim escolher com consciência. E é nessa liberdade que a cura se consolida, porque ela não depende mais do fim da dor. Ela depende da sua capacidade de caminhar com ela, sem ser dominado por ela, de abraçar as partes de si que antes foram rejeitadas, de integrar as memórias, os afetos, as quedas, de criar uma vida que seja reflexo da sua verdade, não do seu trauma. E talvez isso seja o mais próximo que possamos chegar da ideia de cura real. Não um estado final, mas um modo de estar no mundo, com mais lucidez, com mais presença, com mais liberdade para escolher diferente. E, acima de tudo, com mais responsabilidade por si mesmo. Você chegou até aqui. Isso já diz muito. Diz que há algo em você que não se contenta com respostas prontas, que não se satisfaz com o conforto da ignorância, que está disposto ou pelo menos curioso a olhar para a própria estrutura com mais profundidade, mesmo sabendo que isso pode doer, mesmo sabendo que, uma vez vista, a verdade não pode mais ser desvista. Essa é a coragem silenciosa de quem está em processo. E processo não é um caminho linear. Não é uma trilha reta que leva da dor à paz. É uma espiral. Às vezes você sente que avançou. Outras, parece que voltou ao ponto de partida. Mas, na verdade, está descendo em camadas. Está acessando níveis mais profundos de si. Está se aproximando do centro.
E o centro nunca é bonito à primeira vista. No centro estão suas vulnerabilidades mais antigas, suas necessidades não atendidas, seus medos mais primitivos. Mas também está ali algo sagrado, a sua verdade. Não a verdade absoluta, mas a sua. Aquela que não precisa de aprovação externa. Aquela que pulsa, mesmo quando você tenta calar. Aquela que, uma vez reconhecida, começa a guiar sua vida de forma diferente. E talvez você esteja se perguntando, ok, mas o que eu faço com tudo isso agora? Nada. Não ainda. Esse é o momento de digerir, de deixar que o desconforto assente, de perceber como as palavras reverberam em você não como ideias, mas como espelhos. Porque a verdade, quando é realmente absorvida, não exige pressa. Ela se acomoda e começa, aos poucos, a reorganizar as peças do seu mundo interno. Talvez você precise se afastar um pouco de certas pessoas. Talvez precise rever sua rotina. Talvez descubra que o que você chamava de vida estável era apenas um pacto com a estagnação. Talvez tenha que admitir que, por mais dolorosa que seja, a dor da mudança é mais honesta do que a dor de continuar fingindo. E tudo bem se isso assusta. Assustar-se é sinal de que você está vivo. É sinal de que algo dentro de você ainda reage. Ainda pulsa. Ainda quer algo diferente. Ainda acredita mesmo que no fundo que é possível viver com mais verdade. E viver com mais verdade é, inevitavelmente, viver com mais solidão. Sim, porque a maioria das pessoas não quer mudar. Quer conforto. Quer distração. Quer se manter no piloto automático. E, quando você começa a se mover em outra direção, o mundo ao redor estranha. Reage. Cobra. Ridiculariza. Se afasta, porque sua transformação denuncia a estagnação dos outros. Mas isso faz parte do processo de se tornar inteiro, de parar de negociar pedaços de si para caber em espaços apertados, de parar de se mutilar emocionalmente para manter vínculos que já não te reconhecem, de parar de mentir para si mesmo em nome de uma paz que nunca foi real. E quando você para de mentir, algo novo nasce. Nasce uma forma de presença que não depende de performance. Uma forma de conexão que não exige máscaras. Uma forma de amor que não cobra perfeição. Uma forma de vida que não se constrói a partir da falta, mas da inteireza. E essa forma é rara, porque ela só nasce quando o sujeito tem a coragem de abandonar tudo o que achava que precisava ser, para finalmente descobrir quem é e quem pode se tornar. Mas não se engane. Esse processo não termina. Ele se aprofunda. A cada nova fase da vida, novas camadas da sombra emergem. Novas crenças precisam ser revistas. Novos ciclos precisam ser encerrados. A liberdade interna não é um estado alcançado, é um exercício contínuo. Uma vigilância amorosa. Uma escolha diária de não trair a si mesmo. E talvez essa seja a definição mais honesta de cura. A disposição permanente de se realinhar com a própria verdade, mesmo quando isso dói, mesmo quando isso custa, mesmo quando isso isola. Porque viver fora da própria verdade dói mais. Você já sabe disso. Agora, só respira. Fecha os olhos, se puder, e sente. Sente o que esse silêncio te conta. Sente o que essa inquietação te revela. Sente onde, em você, ainda mora uma cela disfarçada de segurança. E pergunta, com honestidade, o que eu ainda estou protegendo, ao custo da minha liberdade? Essa pergunta, se for feita de verdade, já é meio caminho andado. Porque a consciência não retrocede. Ela se expande. E a sua, já começou a se mover. Se algo aqui te atravessou, esse canal pode te ajudar a continuar cavando. Se inscreve, deixa o like e, principalmente, não foge do que te provoca. Porque no fim das contas, a verdadeira liberdade não está do lado de fora da dor. Ela começa quando você para de fugir dela.